Senhor se manifestará com milagre e haverá alegria na nossa casa. Há um Deus que se preocupa conosco, e é este Deus que eu louvo, é este Deus que eu glorifico. Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. Que a paz do Senhor Jesus Cristo reine na sua vida e no seu coração. Hoje é segunda-feira, estamos iniciando uma nova semana e o meu desejo é que esta semana seja uma semana de muita bênção, de muita paz, de muita prosperidade para você e para a sua família. Que Deus possa contemplá-lo com bênçãos grandiosas durante todos os dias dessa semana. Final de semana tivemos trabalhos especiais, foi um final de semana muito trabalhoso, mas recompensador. No sábado à tarde eu estive ministrando a palavra de Deus lá na Assembleia de Deus, o Ministério de Vila Bela, com o meu querido pastor Edmarcos. Ministrei a palavra do Senhor lá na escola bíblica para obreiros. Foi um tempo muito especial. Sábado à noite, na cidade de Campo Limpo Paulista, estive ministrando a palavra de Deus. No domingo pela manhã, em nossa igreja, na Assembleia de Deus, na Vila Guarani. E no domingo à noite, uma grande festa na cidade de Ribeirão Pires. Vocês vão assistir esse trabalho nos nossos próximos programas. Vocês estarão constatando o que Deus fez lá em Ribeirão Pires, um trabalho especial. Esta semana promete ser uma semana também abençoada. Amanhã à noite, permitindo Deus, teremos a nossa grande noite pentecostal lá na Vila Guarani, Rua Coronel Rodrigues, 441. Essa rua é mais ou menos na altura dos 5.700 da Avenida Sapopemba, na Zona Leste. Eu espero a sua visita, espero recebê-la em nossa igreja. Você vai ficar agora com a ministração da palavra de Deus e eu volto em seguida. Deus te abençoe. Procurei trocar a mensagem aqui umas 10 vezes, mas Deus não permitiu. Então vamos ler capítulo 15 do primeiro livro da Bíblia. Eu quero ler apenas alguns versos, talvez os 6 primeiros versos, e tomá-los como referência para essa reflexão desta noite. Quantos acharam, digam amém. Se você perceber que a pessoa que está próxima a você não tem uma Bíblia, ou não trouxe a Bíblia, reparta a sua Bíblia com ela agora. Diz assim: depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo-lhe: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Jeová, que me hás de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: eis que não me tens dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, este será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: olhe agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. E creu ele no Senhor,
e foi-lhe imputado isto por justiça. Até aí, quantos podem dizer amém pela leitura? Queridos, o capítulo 15 do livro do Gênesis é, sem sombra de dúvidas, um dos mais importantes do Antigo Testamento, e por que não dizer um dos mais importantes da Bíblia? Porque ele descreve o estabelecimento do concerto abraâmico, concerto que Deus fez com Abraão, concerto este que se estendeu, que se cumpriu em Jesus Cristo. E este concerto estabelecido por Deus com Abraão, que se cumpre em Jesus Cristo, ele nos beneficiou, porque a Bíblia diz que nós fomos feitos benditos. Benditos é abençoados. Em quem? Em nosso pai Abraão. Deus começa uma promessa. A promessa de Deus para Abraão é que ele seria pai de uma multidão, não obstante a sua mulher fosse estéril. E é por isso que Abraão até questiona com Deus aqui nos versos que nós lemos, dizendo: Senhor, eu não tenho filhos, o meu servo é o mordomo Eliezer, é o Damasceno Eliezer, e eu estou achando que é ele quem vai herdar tudo aquilo que eu tenho. O Senhor disse: não, Abraão, quem vai herdar tudo que você tem não é o Damasceno Eliezer, mas é o filho que nascerá de ti. Este será o seu herdeiro. Nós conhecemos muito bem essa história. Para nós ela não é nova, ela não é desconhecida, ela é muito familiar, porque nós entendemos o que decorreu, o que aconteceu na vida de Abraão após esta promessa, que nesse tempo aqui nem Abraão era, ainda era Abrão. Depois Deus muda o seu nome de Abrão para Abraão, que era a mudança de pai das alturas para pai de uma multidão. Abraão significa pai das alturas, Abraão significa pai de uma multidão. E de Saraí para Sara, né? Dizendo que ela seria princesa, ela seria mãe de filhos. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês esta noite, uma vez que nós já conhecemos a história, sabemos muito bem como ela aconteceu, como ela se desenvolveu, até que Deus deu um filho a Abraão, eu gostaria, nesta noite, de falar um pouquinho sobre o preço da bênção de Abraão. E aí, eu quero entrar com vocês num questionamento muito interessante, para que tenhamos cuidado, e um cuidado muito sério, com aquelas igrejas, ou aquelas filosofias, ou aquele evangelho, que oferece uma bênção a custo barato. Nós sabemos que tudo aquilo que custa pouco não tem qualidade, não é isso? Quando a gente compra um produto muito barato, a gente sabe que ele não vai durar muito tempo. Se você entrar numa sapataria para comprar um sapato, tiver lá um par de sapato que custa R$200 e um que custa 40, você pode até optar por comprar aquele que custa 40, mas você vai comprar sabendo que ele não vai durar o mesmo tempo que duraria aquele que custa 200, até porque o material que foi confeccionado, que custa 40, é muito inferior ao material que se usou para se confeccionar o que custa 200. É uma coisa lógica, não há questionamento com relação a isso. Qualquer pessoa, por menor inteligência que tenha, saberia distinguir que produtos de preço muito diferentes, a qualidade também é diferente.
Então existem hoje filosofias, existem hoje igrejas, existem hoje evangelhos que estão vendendo a bênção a custo muito barato. E eu começo a questionar: será que essas bênçãos são duradouras? Primeiro eu questiono se elas são verdadeiras. Depois eu questiono se na verdade elas vão acontecer na nossa vida. E se porventura acontecer, quanto tempo elas vão durar? Porque a bênção que Deus tem interesse em dar para nós, os seus filhos, não é para que a bênção dure uma semana, ou 15 dias, ou um mês, ou um semestre, ou um ano. Mas a bênção que Deus quer contemplar os seus filhos é para que elas nos acompanhem durante toda a nossa vida. A igreja de Cristo, a verdadeira igreja, e o Cristo verdadeiro dá a esta igreja verdadeira bênçãos que nos acompanham toda a nossa vida. Nós somos, e eu posso explicar isso, inclusive dentro do contexto que estou citando, a Bíblia diz que nós seríamos abençoados em nosso pai Abraão. Que bênção é esta que a Bíblia retrata, ou que a Bíblia registra? É a bênção da salvação. E bênção da salvação não é bênção temporária. Nós não estamos salvos hoje e poderemos não estar amanhã, a não ser que a gente queira, a não ser que você abra mão da salvação. Mas se você não abrir mão dela, a salvação não vai te abandonar amanhã, ela continuará contigo até que se concretize. A bênção maior da palavra de Deus para nós é quando o Senhor nos chamará para estarmos com Ele para sempre. Então a bênção da salvação é eterna. Deus não salvou ontem e não tem poder para salvar hoje. O Senhor não diz: olha, eu vou abrir aqui um pregão de salvação. Quem quiser ser salvo, se inscreva aí, que vai ter sorteio no próximo mês, e nós vamos ver quantas pessoas vão ser salvas. Mas aproveite agora, que a inscrição é limitada, a Bíblia não diz isso. A salvação é para todos os homens, em todas as épocas. A porta da salvação está aberta esta noite. A bênção de Deus que veio para nós através do nosso pai Abraão está à disposição da igreja nesta noite. Se você crê nisto, diga amém comigo. Mas escute, qual é a bênção, ou qual foi o preço da bênção que Abraão teve que pagar? E eu não diria o preço da bênção para não assustar aqueles que me ouvem ou que me assistem. Eu gostaria de transformar este preço da bênção em experiências. Então eu diria: quais foram as experiências vividas por Abraão até ele alcançar a promessa que Deus havia feito a ele? Qual seria a promessa? A promessa de que ele seria pai de uma grande multidão. A bênção estava decretada. Agora ele precisava caminhar até tomar posse definitivamente da promessa. Eu transfiro isto para a realidade de hoje. A bênção da salvação já foi promulgada para nós, igreja de Cristo. Agora nós precisamos caminhar, seguir a carreira até que ela se torne uma realidade absoluta em nós. É por isso que eu disse há instantes atrás que a bênção não perde, a bênção da salvação não perde a validade, ela continua valendo, a não ser que nós abramos mão da bênção da salvação, a não ser que a gente rejeite a bênção. Se nós continuarmos desejando a bênção da salvação, ela nos acompanhará todos os dias da nossa vida. Agora escute, quais foram as experiências vividas por Abraão? Primeira experiência, que não foi muito fácil de ser administrada, foi a necessidade que ele teve por determinação de Deus. Não era uma vontade própria, mas era uma determinação de Deus de sair da sua terra e da sua parentela. Capítulo 12 do livro de Gênesis. O Senhor apresenta-se a Abraão, e o que é que o Senhor diz a ele? Sai-te da tua terra e da tua parentela
e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Agora escute, a soberania de Deus no chamado de Abraão veio através de uma ordem imperativa do Senhor. Qual era a ordem? Deixar a terra e a parentela. Para onde? Para uma terra que ele não conhecia. E aí eu vou parar um pouquinho. Todas as vezes que a gente pretende ou projeta uma viagem, a gente procura saber qual é o lugar para onde a gente vai, não é isso? Se você está programando aí as suas férias, você está procurando saber para onde você vai. Hoje nós temos as facilidades de um mundo moderno. Você entra lá na internet e você diz: quero ir para tal lugar. Aí você entra na internet, procura saber qual é o lugar, busca lá informações, você recebe as informações visuais do lugar onde você pretende ir, ou para onde você pretende ir. Você tem o roteiro que você precisa fazer para chegar lá. Você tem a distância de onde você vai sair até chegar lá. Você tem o preço das passagens. Você tem o hotel onde você vai se hospedar. Você tem o custo das diárias. E tem uma coisa ainda melhor: você tem à sua disposição a possibilidade de saber qual é o clima, o tempo, a condição climática que você vai enfrentar ao chegar lá, até para facilitar. Ora, se eu vou para um lugar quente, eu não vou levar uma mala cheia de roupas de lã, eu vou levar roupas leves. Agora, se eu vou para um lugar onde está muito frio, eu carrego a minha mala de roupas pesadas. Nós temos esta facilidade. Agora imagine você, Abraão. Deus chama Abraão e diz: Abraão, primeiro, deixe a sua casa. Segundo, deixe a sua família. Terceiro, você vai para uma terra que eu vou te mostrar. Sabe o que Deus queria dizer? Bota o pé na estrada e vai andando à medida que eu vou te mostrando a direção. Senhor, qual é a estrada? Não se preocupe, eu vou mostrar para você. Abraão recebe aí um desafio da parte de Deus para ir para um lugar onde ele não conhecia. Mas ao chegar lá, a bênção de Deus se concretizaria na sua vida. Quando nós lemos Hebreus capítulo 11, verso 8, há uma expressão muito interessante que diz o seguinte: pela fé, Abraão, sendo chamado, fez o quê? Obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Ele foi sem saber o lugar para onde ia, mas ele sabia que estava obedecendo uma determinação de Deus. Quando Deus exige que Abraão deixe a sua família, e não se assustem quando eu usar a expressão Abrão ou Abraão, porque é a mesma. Como nós falamos tanto em Abraão, foge de nós o hábito de falar Abrão, até porque alguém acha que a gente está errando. Pastor, não é Abrão, é Abraão. Só que eu estou falando de fases na vida de Abraão, quando ele era Abrão e depois que ele se tornou Abraão. Quando Deus exige que Abraão deixe sua família, não era no sentido de desonrar a sua família. Deus não queria que Abraão desonrasse a sua família, mas Deus queria que Abraão rompesse com alguns laços que o prendiam, a fim de que se tornasse uma bênção. E um dos laços que eu posso citar esta noite: o pai de Abraão, que se chamava Tera. O pai de Abraão, diz a Bíblia, ele não conhecia o Senhor. O pai de Abraão morava em Ur dos Caldeus.
Ur dos Caldeus era um centro pagão, onde se adorava a lua como Deus. Se você ler aí na sua Bíblia, Josué capítulo 24, verso 2, diz que lá em Ur dos Caldeus, a lua era adorada como Deus. E Abraão vivia lá em Ur dos Caldeus. Escute uma coisa interessante: Abraão não tinha o testemunho escrito acerca de Deus como nós temos, que é a Bíblia Sagrada. Abraão não tinha o testemunho falado de Deus como nós temos, recebemos dos nossos pais. Há pessoas aqui que aceitaram a Cristo porque ouviram alguém falar de Jesus para ele. Alguém chegou, contou a experiência que tinha tido com Jesus, e ele aceitou a experiência e recebeu Jesus. Abraão não tinha nem o testemunho escrito e nem o testemunho oral, não sabia nada acerca de Deus. Tanto é que a Bíblia diz que Abraão conheceu a Deus por revelação do próprio Deus. O próprio Deus apareceu a ele e disse: Abraão, eu sou o Senhor. E Abraão reconhece Deus como o Senhor. Então Deus queria tirar Abraão de Ur dos Caldeus para livrá-lo da influência da sua família. Quando Deus diz: abandona a casa de seus pais, é porque o Senhor sabia que Abraão precisava se livrar desses laços que o prendiam à sua família, que adorava ao Deus Lua. Tanto é que, se você analisar a história de Abraão, ele sai de Ur, foi seu pai que o tira, mas não o leva para o lugar onde Deus havia determinado. Tira Abraão de lá, e o seu pai precisou morrer para que Deus confirmasse a promessa que havia feito na vida de Abraão. Então existem laços com os quais nós precisamos romper. Às vezes a nossa vida não prospera, às vezes nós não alcançamos experiências maiores com Deus, porque nós estamos presos a preconceitos, nós estamos presos a tradições, e essas coisas nos impedem de avançar. Eu tenho o testemunho do meu pai, pastor Valdemar. Quando ele ouviu falar de Jesus, a primeira pessoa que o falou detalhadamente acerca de Jesus foi o seu irmão, que é o meu tio, que vive até hoje. Tio Amador, ele era barbeiro, e meu pai estava sentado na cadeira de barbeiro, fazendo a barba. Enquanto meu tio fazia a barba de meu pai, ele começou a falar de Jesus para o meu pai. Meu pai era um homem muito complicado, era alcoólatra, um homem bom, trabalhador, fiel à família, mas era um viciado em bebidas alcoólicas, e aquilo trazia muita tristeza para minha mãe, recém-casada. Eu nem nascido era ainda, mas aquilo trazia muita tristeza a ela. E meu tio começou a falar de Jesus para o meu pai, fazendo a barba do meu pai. Meu pai disse que quando começou a ouvir o meu tio falar de Jesus, ele teve vontade de levantar da cadeira e ir embora sem terminar de fazer a barba. Diz: vou fazer a barba em outro barbeiro, não vou ficar ouvindo esse homem. Era irmão carnal dele. E aí meu pai, para botar um fim na conversa, olhou para o meu tio e disse: olha, quer saber de uma coisa? Você está aí atrás desta religião, você está atrás dessa religião, e isto tem entristecido muito o nosso pai, porque você está abandonando a religião dos nossos pais para uma nova religião. E meu pai usou o seguinte argumento: enquanto o meu pai, o nosso pai, for vivo, eu não vou seguir esse seu Jesus. Meu tio olhou para ele e disse: muito bem, só deixa eu dizer uma coisa para você: nosso pai não manda no céu. Foi a resposta dele: papai não manda no céu. E aquilo calou no coração do meu pai. Ele disse que levantou da cadeira, cada passo que ele dava, ele ouvia uma voz dizendo: papai não manda no céu. E ele procurou saber quem é que mandava nos céus. E quando ele conheceu quem é que mandava nos céus, ele se rendeu a Jesus Cristo. Viveu meu avô por muitos anos.
Eu vim nascer depois de alguns anos. Meu avô morreu quando eu tinha 7 ou 8 anos de idade. E eu me lembro que no leito da enfermidade, meu pai estava lá orando pelo meu avô e dizendo: meu pai, só tem um jeito do senhor se salvar, é aceitar Jesus como Salvador. E aí eu ouvia meu pai orando pelo meu avô e me lembrava do testemunho que ele mesmo contava: papai não manda no céu. E eu dizia: Senhor, como tu és poderoso para mudar a mente de uma pessoa. Ele rompeu com a tradição. Muitas vezes nós ficamos presos às tradições e não podemos avançar no sentido das bênçãos que Deus quer derramar sobre a nossa vida. Escute uma coisa: Deus não tem compromisso com quem não crê. Deus não tem compromisso com quem não tem fé. Deus não tem compromisso com quem fica de braços cruzados esperando que a bênção venha cair no seu colo. Deus tem compromisso com aqueles que são determinados, com aqueles que dizem: eu preciso da bênção de Deus. A Bíblia Sagrada diz que o reino de Deus é tomado à força. E tem gente que não entende isso. Tem gente que diz que precisa fazer guerra para tomar o reino de Deus para si. Aí você vai buscar no original grego, a expressão que nós encontramos lá é uma expressãozinha chamada arpazeim, que traduzido do grego para o português quer dizer determinação. Então a Bíblia diz: o reino de Deus é tomado por determinação. Eu pergunto para vocês, seja sincero, aqui não tem super crentes e nem super pastores. Aqui tem vidas alcançadas pela misericórdia e pela graça do Senhor. Eu pergunto para vocês: quem de nós que aqui está, que nunca teve vontade um dia de abandonar tudo? Quem de nós que ao ir a um culto onde a gente achou que as coisas não aconteceram bem como nós gostaríamos que acontecesse, não teve vontade de dizer: nunca mais coloco o pé numa igreja? Quantos de nós que ao suplicar uma bênção de Deus e perceber que ela demorou para chegar, não disse: não está valendo a pena servir a este Deus? Mas eu glorifico ao Senhor, porque depois de alguns minutos nós caímos em si e entendemos que sem o Senhor nós não somos nada e não vamos a lugar nenhum. Aí entra em ação arpazeim, determinação, e a gente diz: não importa, a bênção não chegou agora, mas eu não vou desistir. O milagre não aconteceu ainda, mas eu não vou desistir. O que Deus prometeu ainda não chegou, mas Ele é poderoso para cumprir. E aí nós levantamos a cabeça e botamos o pé na estrada e vamos em frente. O Senhor é poderoso para cumprir aquilo que determinou para a minha e para a sua vida nessa noite. Em nome de Jesus, rompa com os laços que te prendem. Tenho certeza que você foi abençoado pela palavra que você acabou de ouvir. E eu quero que este programa seja sempre este portador de bênçãos para a sua vida. Mas eu preciso de você para continuarmos com este projeto abençoado. Eu preciso de parceiros, pessoas que nos ajudem, pessoas que estendam as mãos, pessoas que abram o coração, para que esse trabalho continue sendo realizado. Para isso, nós deixamos sempre aqui para você a informação muito precisa para que você seja um dos nossos colaboradores. Associação Fé em Ação, Banco Bradesco, agência 6250, conta 71.000-8, é a referência que você precisa para enviar a sua oferta, para enviar a sua contribuição, e ela será muito bem-vinda para que esse trabalho continue sendo levado a cabo. Eu preciso de você, meu irmão, eu preciso de você, minha irmã, eu conto com a sua ajuda. E vou orar já para que Deus abençoe e recompense o seu esforço. Pai eterno, no precioso nome de Jesus, eu ministro a tua bênção agora sobre a vida daqueles que me assistem neste momento. Que o Senhor possa tocá-los, que o Senhor possa envolvê-los com muita graça, com muita paz, com muita saúde, com muita vitória. Visita agora, Senhor, cada lar, visita agora cada família, visita agora cada servo teu, é o que eu peço
em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe, uma boa noite e até amanhã, se Deus assim permitir.